Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas e resenhas literárias, indo tanto de clássicos da literatura quanto clássicos dos quadrinhos, clássicos dos mangás. E meu Deus, eu não sei mais a minha própria abertura. Enfim, se você me ouve, você já sabe qual é. Quase nunca em 10 minutinhos, sempre em muito mais. Então, galera, hoje eu vou trazer uma coisa diferente, que eu não trago há um tempo considerável. Considerável até pelos meus próprios padrões. Eu sempre falo aqui sobre trazer quadrinhos, eu sempre uso isso na vinheta, mas eu percebi que eu foquei muito mais em mangá, e faz literalmente anos, desde a última vez que eu falei de um gibi pra vocês, de um quadrinho. E hoje eu decidi que é hora de mudar isso. E não apenas é hora de mudar isso, como também é hora da gente falar de um clássico. É clássico não só para os padrões, é um quadrinho de super-herói, então não é um clássico só para os quadrinhos de Omin, mas também é um clássico no geral. É uma obra muito influente, não é Watchmen, e que se você sabe e prestou atenção em como anda a cultura pop hoje em dia, você vai perceber que esse quadrinho ele é a base de todo um movimento que se surgiu desde o lançamento dele. Você pode ver a influência dele nas animações, você pode ver a influência dele nos jogos, você pode ver a influência dele no cinema também, inclusive pro próprio ano que vem. Esse episódio está sendo gravado em 2024, em 2025 nós vamos ter um novo filme do Superman, dirigido pelo James Gunn, e nesse filme novo, que é o reinício da DC nos cinemas, mais um, né? Temos já influências desse gibi em si. Caso você não tenha, se você é como eu, nerdola, e também tem a condição trágica de ser fã da DC, você já deve ter adivinhado sobre o que a gente vai falar hoje. Mas caso não, nós vamos falar de Reino do Amanhã, a minissérie seminal desenhada pelo Alex Ross e escrita pelo Mark Waid e pelo Alex Ross, mas é mais o Mark Waid, vamos ser sinceros. É uma minissérie icônica, todo fã da DC já viu alguma imagem dessa minissérie, você provavelmente já viu alguma imagem dessa minissérie. O visual do Superman dela é um visual muito marcante, muito memorável, e meio que é impossível você ter escapado de algum visual dessa minissérie, porque desde que ela saiu ela fez um barulho tão grande que afetou a história dos quadrinhos de uma forma que a gente pode ver os efeitos disso, como eu falei, até hoje. Mas uma coisa que eu acho muito fascinante em relação a ela é que eu não sei se ela é tão bem falada hoje em dia como ela era há 20 anos atrás, ou até mesmo uns 10 anos atrás. Talvez por causa que outras obras meio que ganharam mais espaço, ganharam mais visibilidade, então as pessoas meio que foram focando mais nesses outros quadrinhos. E eu acho que é interessante que aqui no Brasil a Panini, ela decidiu seguir uma iniciativa que está tendo lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eles lançaram um novo modelo de impressão dos quadrinhos deles, que são os Compact Comics, esse é o termo, que uma tradução seria quadrinhos compactos, que é basicamente essas graphic novels, essas histórias fechadas, muito icônicas, ou às vezes nem tão icônicas assim, mas que encaixam nesse formatinho, que vão de 6 a 12 edições numa edição só, e que são que tem tipo histórias muito populares, como Watchmen, como Piada Mortal, como Grandes Astros Superman, ou histórias mais modernas, como Lanterna Verde, Setor Final, a saga a versão do Greg Rucka, da Batwoman, coisas assim muito importantes, muito icônicas para a indústria dos quadrinhos, para a história da própria DC, estão presentes nesses Compact Comics. Eles estão sendo um sucesso absoluto de vendas, por causa que todos eles têm um preço fixo de $10. Então você pode comprar 400 páginas de Watchmen e 200 páginas de Batman: A Corte das Corujas pelo mesmo valor, o que deixa mais acessível. A Panini do Brasil não está seguindo isso. E não apenas ela não está seguindo isso, como ela foi seguir
a versão italiana dessas que eles chamaram aqui de DC Pocket. E na versão italiana, a primeira edição foi Reino do Amanhã, enquanto que nos Estados Unidos foi Batman Corte das Corujas, Watchmen, Lanterna Verde Setor Final, Grande Desastre Superman, que está na versão italiana. Então a gente já tem essas diferenças do mercado editorial brasileiro para o mercado internacional. Existem coisas que eu definitivamente vou falar para vocês que eu não concordo sobre como isso está sendo feito, mas esse papo não é para agora. Mas ainda assim, eu queria primeiro focar na HQ. Eu queria primeiro trazer para vocês falar sobre essa HQ, sobre por que ela é tão icônica, qual a minha relação com ela, que pode chocar para vocês, apesar de eu ser um grande fã absurdo da HQ, da DC especialmente. Mas vamos pelo começo, vamos colocar primeiro os pingos nos is certinho. Sobre o que fala Reino do Amanhã, sobre o que é Reino do Amanhã. Peraí, gente, vamos com calma, que isso? Capitão Marvel, que bom que chegou. Ele não me escuta, Você não tem visão de raio-x? Eu tenho. Existe uma espécie de máquina enterrada que eu vou desligar agora. Não! Se tocar nela, ela pode explodir. Pode explodir? Então admite que pôs uma bomba debaixo da cidade? Não é bomba, é um motor de fusão experimental. Vai fornecer energia de graça para todos aqui. Viu? E por que coberto de chumbo? Por sua causa. O motor funciona através da fusão de moléculas de kryptonita. Viu só? E por que você não me disse isso antes? Talvez eu tivesse medo de que não acreditasse. Vamos chamar o Electron ou o Aço para dar uma olhada antes, para ver se o Luthor está dizendo a verdade. Pelo menos alguém mantém a cabeça fria. Não há tempo para isso. Peraí, você não pode. Chega, agora eu não sou mais bonzinho. Bom, o Reino do Amanhã, ele vai se passar em um futuro não muito distante, onde a Terra basicamente se tornou o reino dos super-heróis. Os super-heróis eles estão se multiplicando de uma forma muito extensa. Todo dia aparece alguém, um novo meta-humano com novos poderes. Esse meta-humano novo decide usar esses poderes para salvar as pessoas, ou pelo menos na teoria deveria ser assim. Só que, infelizmente, para os habitantes que não têm poderes, esses heróis, com muitas aspas, vão se tornando cada vez mais irresponsáveis e mais destrutivos, e estão colocando em risco a sobrevivência do mundo inteiro. A sociedade, o planeta está à beira de um colapso absurdo, e para piorar a situação, a única pessoa que pode devolver o bom senso a essa raça de novas e irascíveis divindades é um Superman muito mais velho, que já se aposentou e se colocou em um exílio forçado faz muitos anos. A Liga da Justiça já se desfez, a Mulher Maravilha também partiu, o Batman se escondeu nos confins de Gotham. Tá tudo uma bagunça, e acontece uma tragédia envolvendo um dos heróis mais proeminentes da comunidade nova, que é o Mamon. E essa tragédia absurda, que gera uma quantidade gigante de mortes, faz com que o Superman perceba que é hora dele intervir, é hora dele fazer alguma coisa, ou senão tudo que ele mais preza vai ser destruído, não que já não tenha sido. E somando a isso, nós temos uma outra linha paralela, que é onde encaixam as referências bíblicas, porque o que não falta nesse quadrinho é referência bíblica, é muito pentecostal. O protagonista dessa HQ não é o Superman, apesar de que toda a capa dela indique que seja. O protagonista dessa HQ é um pastor que está sendo guiado pelo Espectro, que não sabe, aquele personagem literalmente espectral, esse espírito que ele é comandado por Deus, não ironicamente, e que ele está assistindo os eventos de acontecerem de Reino da Manhã, por causa que ele precisa julgar qual vai ser o destino do mundo e qual vai ser o destino dos super-heróis. Ele está testemunhando aquilo porque ele precisa ser a pessoa que vai dizer o que precisa ser feito e o que não pode ser feito. Cara, enfim, essa é uma HQ muito densa.
mesmo sendo só, tipo, 4 edições, eu sinto que ela carrega muitos temas e muitas pautas para discussão. E como eu falei, você consegue sentir a influência dessa HQ em absurdamente vários aspectos da cultura pop atual. Superman do mal... Assim, o Superman ele não é do mal nessa HQ, mas ele é muito mais autoritário, ele é muito mais agressivo, e isso vem de Reino da Manhã. Os super-heróis mais novos, eles gostam de matar, eles não têm responsabilidade, eles acreditam que eles seguem um código de moral melhor que o código dos heróis. De onde vem isso? Reino da Manhã. Esses super-heróis, na verdade, são um paralelo para como o poder, de forma absoluta, corrompe. De onde isso veio? Reino da Manhã. Eu quero fazer essa história aqui ser sobre a nova versão do Apocalipse. O destino não pode fazer. O que é que pode romper o destino? Somente quando você é fiel ao que você realmente acredita, ao que está no seu coração. De onde veio isso? Reino da Manhã. Então, Reino da Manhã é uma minissérie que eu acho que talvez, se você ler, que foi o meu caso, eu nunca tinha lido Reino da Manhã. Eu conhecia Reino da Manhã, eu sabia o quão forte era a história, eu sabia o peso daquilo, eu sempre... Enfim, sou fã da DC, né? Sempre existiu no meu radar, mas eu nunca sentei a minha bunda e falei, vou ler Reino da Manhã. A arte do Alex Ross, ela já é muito famosa hoje em dia, todo mundo conhece, todo mundo ama a arte do Alex Ross, mas eu nunca tinha tido um contato de realmente ler uma história completa. Acho que a única que eu tive isso quando eu li Marvels, que é dele com Kurt Busiek, se eu não me engano. Então, foi uma experiência muito boa pra mim. Só que meio que eu tive uma sensação, acho que é meio que quando você resolve ler John Carter. Quando você resolve ler John Carter, do Edgar Rice Burroughs, você pensa assim, poxa, isso é legal, mas parece meio derivativo. Sendo que John Carter é literalmente o base, sabe? Ele é o Superman original, digamos assim. Ele é o ponto zero. Ele não é o derivação. O Superman é a derivação dele. Mas a gente, na cultura pop, é meio que o que chega primeiro é como se ganhasse aquele status de pioneiro. E não é assim que funciona. Então, quando eu comecei a ler, eu tive um pouco essa impressão de que Reino da Manhã não parecia a grande coisa que todo mundo falou que super era. Mas eu ainda acho que é muito, muito, muito bom de ler. Não é perfeito. É muito polêmica. Eu não achei Não sei se talvez porque eu criei grandes expectativas por tantos anos que eu não tinha pegado pra ler, mas eu não achei uma obra-prima, mas eu acho que é um gibi muito, muito, muito bom, e eu acho que ele é muito importante pra você entender um pouco de história de quadrinhos, por causa que tem um texto de apresentação no começo da edição que eu tenho a edição da DC Pocket brasileira, e ele fala sobre como esse gibi ele rompeu o status atual que estava dominando ali, que era desde que o Frank Miller lançou o Batman Cavaleiro das Trevas. Era aquela pegada realista, sombria, triste, sabe? Tons de cinza, raios e trovões, no metal, essas coisas assim, para uma coisa mais tradicional, para algo que resgatasse os valores mais tradicionais das histórias em quadrinhos, que era aquela coisa que era maior, que enquanto que na Marvel os heróis são os mais próximos das pessoas, aqui eles são basicamente deuses, mas são deuses que eles entendem a responsabilidade que eles têm, e eles não podem fugir dessa responsabilidade. É uma pegada diferente, é uma pegada mais mitológica, que eu particularmente gosto muito, e o SGB trabalha muito com isso, puxado também com esses paralelos bíblicos. Eu diria que às vezes isso me incomoda. Acho que é um pouco de trauma pelo fato do Zack Snyder ter enfiado isso nos filmes da DC dele. Isso vem de Reino da Manhã. Vem muito de Reino da Manhã. Mas também é muito comum a gente ver quando usam a Bíblia para efeitos dramáticos. Mas nesse livro aqui é proposital e é durante a história inteira. Mas eu sinto que aqui meio que deu um espaço de que isso realmente é uma coisa que vai impactar permanentemente tudo. Que esse é um ponto sem retorno, que aqui realmente ele é um negócio que ninguém pode escapar dos efeitos disso, ninguém pode fugir do impacto disso, e eu acho que isso deixa a história com um senso de urgência muito forte, deixa as coisas com
Tipo assim, não tem como escapar disso. A gente precisa lidar com isso, a gente precisa fazer isso, por causa que não tem como voltar. Tipo, não tem como voltar, a gente não pode fugir. E eu gosto muito, muito, muito disso. Acho que é muito difícil de conseguir sintetizar e criar esse senso de perigo, esse senso que as coisas estão indo em uma direção irrefreável. E eu acho que o Mark Waid faz isso muito bem. O texto dele é um texto muito brega, mas eu acho isso muito proposital. Se você lê as coisas mais modernas dele, por exemplo, se você leu Batman Superman Os Melhores do Mundo, que está sendo publicado agora, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo, inclusive daria um ótimo episódio daqui, você percebe que ele tem esse gosto por uma coisa mais clássica, que é justamente a pegada, e isso é muito mostra nas edições. A primeira, eu acho que ela é aquela edição de estabelecimento, que o nome se engano é Estranho Visitante, que eu acho que adoro esse nome, porque você pensa que está se falando sobre alguém, mas na verdade você descobrir que fala sobre a Diana, por sinal, que ela é provavelmente a minha maior falha, quer dizer, é a falha que eu mais vejo no quadrinho. Eu não gosto como a Diana é escrita nesse gibi, e esse gibi também é a origem de uma das piores coisas que existem em toda a história dos quadrinhos, que é o Superman e a Mulher Maravilha juntos. Podre, 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 podrão bebê, cancela, apaga, é sem graça, é mal feito, não é legal, odeio. Literalmente, eu acho que essa é a mais ofensiva das colocações de casal da DC. Quem fala mal de Batman e Diana por causa do desenho da Liga da Justiça, só tá funcionando no desenho. Isso aqui é muito pior, gente. Isso aqui é muito pior. Os 952 puxaram isso pra eles ali em 2011, que é podre. Aí puxaram isso pros filmes que adaptaram os 952 animados. Também é podre. Gente, não queremos. Não queremos isso. Apaga. Porra, apaga. E eu odeio que isso tome um tempo de... Isso não. Mas ele toma páginas consideráveis do gibi, porque ele quer mostrar desse romance, a Diana apaixonada pelo Superman, tava tipo assim, Mona, não. E eles usam isso também pra Diana ser mais fascista, do nada, o que eu também acho esquisito. Eu não gosto dessa pegada em relação à Mulher Maravilha. Acho que nessa tentativa de tentar equilibrar o lado dela de ser uma princesa e de ser uma guerreira, meio que se perde. E é meio triste por causa que ela é a única personagem feminina relevante para a história, sinceramente. O resto tá todo focado nos homens. Você tem ainda umas coisas, por exemplo... Eu nem falei do Batman aqui, né? Nossa. Eu também acho o Batman meio bizarramente escrito nesse gibi. Ele começa como esse velho amargo. É muito parecido com como ele tá em Batman do Futuro, a animação dos anos 90. Final dos anos 90. Mas aqui, ele... Sei lá, ele parece um Pablo Marçal de armadura, sabe? É muito desconfortável. Tu descobre depois... gente, spoiler. Esse episódio terá spoilers, porque existem coisas que eu preciso falar. Desculpa demorar o alerta, mas eu preciso muito falar, então se você nunca leu O Reino da Manhã, leia. É muito bacana. Eu acho que é bom que se você gosta de quadrinhos, você tem a obrigação de ler esse gibi. Tá, agora vamos continuar uma vez. Quando ele depois, no final da segunda edição, ele se une ao Lex Luthor e aos outros vilões, que você descobre que eles não foram aposentados, eles só passaram a ocupar cargos importantes no governo e têm a sua própria coalizão em conluio com o governo americano, que sinceramente não me parece uma coisa tão esdrúxula assim, na verdade deve ser um aspecto mais realista da HQ. Mas quando o Batman aparece de conluio com o Lex Luthor, por causa que nós temos que impedir que o Superman... Porque o Superman ele começa basicamente a sair pacificando a Terra. Ele volta ativa, coloca o uniforme, que é aquele logo vermelha e preta, e sai pacificando, e aí quando ele não pacifica, ele coloca as pessoas nessa mega prisão especial para meta-humanos, que obviamente vai dar errado, e obviamente vai gerar um massacre, e obviamente vai ser o palco da grande finale desse gibi. Mas eu cito também
que faltava uma consideração. Eu acho que os personagens mais bem escritos do gibi, e são os que têm maior tempo de tela, então que eles fazem o gibi funcionar muito bem, é o Superman. Eu gosto muito da postura dele, de ser muito mais proativo, de ser uma pessoa que está muito rancorosa, mas naquele momento ele escolhe ser melhor. E isso é algo que impacta a história como um todo, principalmente com o final, que é um final muito forte. E eu sinto que esse é talvez o motivo desse quadrinho ser tão memorável. Eu tenho muitos problemas com a segunda e a terceira edições, mas a primeira e a última, eles são algumas das melhores coisas que já fizeram na história dos gibis. E eu acho que são eles que dão esse status de iconicidade para Reino do Amanhã, porque eles são, basicamente, eles representam os valores do supremos do Superman. A ideia de que não importa o quão horrível as coisas estão, precisa colocar o teu olhar para a esperança, precisa colocar o teu olhar para pensar que as pessoas podem sim evoluir, que as pessoas podem sim melhorar. Como a gente tem todo esse plot do Shazam sendo dominado mentalmente pelo Lex Luthor, que é muito triste por causa que você percebe alguém que teve a infância dele roubada, que teve a vida dele roubada, décadas em que ele não estava sob o controle do próprio corpo, ele só era um instrumento. Ele era o homem se apossando de um recurso mágico, de um recurso, entre aspas, natural, e transformando em arma, e transformando em mercadoria. Então o ato que ele faz quando ele se sacrifica para impedir que todos os heróis da Terra sejam mortos, porque vão lançar um míssil, nele me lembrou, inclusive, isso me lembrou muito os protocolos de Magneto que aparecem no final da pré-temporada de X-Men 97. Que eles vão lançar esse míssil nuclear para matar todo mundo, e o Shazam vai lá e se sacrifica uma última vez, saindo do controle mental do Lex Luthor para poder impedir isso, e isso traumatiza o Superman e deixa ele numa gana de vingança, e é justamente quando o pastor intervém, onde ele faz, digamos assim, o julgamento dele, e relembra o Superman dos valores que ele sempre defendeu, dos valores que ele vive até hoje, e que ele não pode esquecer desses valores, porque esses valores fazem o Superman ser o Superman. E eu sinto que isso foi um jeito do Mark Waid fazer um comentário meta sobre o próprio estado dos quadrinhos, e eu acho que isso não se aplica só a 96, mas se aplica hoje em dia a 2024. O que não falta por aí são esses takes cínicos sobre super-heróis, independente da qualidade ou não, mas a gente tem muito dominado isso pelo cinismo. É uma coisa tipo, todo mundo sabe que ninguém presta, todo mundo sabe que o mundo é uma merda, sabe? É sempre isso. É sempre essas colocações genéricas que você vê, e ninguém pensa que, não, às vezes as pessoas são boas. E as pessoas não são boas porque elas nascem boas. Elas são boas por causa que elas veem as piores coisas acontecendo e elas escolhem fazer o certo. Às vezes em detrimento. Porque isso demanda trabalho. Ser uma pessoa boa não vem naturalmente. Isso demanda trabalho. Isso demanda esforço, isso demanda até mesmo sacrifício. E eu acho que o Superman passar por essa jornada de crescimento, onde ele basicamente vai mergulhar nas piores coisas que ele já sentiu e emergir daquilo mudado e talvez até mais forte, eu acho particularmente muito bonito. Genuinamente muito bonito. Eu acho que o epílogo do quadrinho, quando você tem o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman num restaurante temático de super-heróis, é lindíssimo. Odeio o fato de que a Diana tá grávida do Clark. Inclusive tem toda uma dinâmica muito boa, que é o livro inteiro ele só deixa ser chamado de Kal-El. Nem de Superman ele gosta, só de Kal-El. E no final da história, quando ele volta a usar o óculos, ele volta a ser chamado de Clark. É como se ele tivesse reencontrado a humanidade dele, reencontrado a empatia dele. É tão bonito, porque é um detalhe que não é dito pra você, não é especificado em texto, mas você sente que aquilo é quase uma narrativa visual, sabe? A postura dele tá mais relaxada, os ombros dele estão mais para baixo, mas o sorriso dele tá para cima. É tão legal ver essa atenção aos detalhes que tornam a caracterização do personagem muito mais interessante. Eu sei que hoje em dia é meio que a moda zoar com a cara do Alex Ross. Ele meio que merece, na verdade meio que não, ele merece, vamos admitir. Mas aqui eu acho que é
É o trabalho da carreira dele. Nem em Justiça, nem nas capas que ele fez, nem em Marvels eu acho que ele fez um trabalho tão bom quanto que ele faz aqui. Todo o peso que ele dá, parece que você está assistindo um filme antigo. Tem muito um clima de velha Hollywood, no jeito como a narrativa é conduzida, mas que acaba abraçando a modernidade quando a gente chega na pancadaria final. E isso transmite muito a aura que o Mark Waid provavelmente estava tentando canalizar, especialmente com todos os paralelos bíblicos. Toda edição desse gibi, dessa minissérie, começa com um versículo. E como eu falei, tem tantos paralelos, por exemplo, o fato de que o herói principal da nova geração se chama Mamon. Tipo, Mona, eu era evangélico, sabe? Eu li a Bíblia, eu lembro do Mamon, sabe? Então, eu acho muito fascinante que a gente tenha essa questão, sabe? Porque o Mamon, ele era justamente o significado do dinheiro. Ele representa também uma divindade antiga, dentro da que aparece na Bíblia também. Mas, e isso é meio que o grande tema da história. Que você não pode ceder a tudo aquilo que, digamos assim, é modinha, sem perder a sua identidade, sem perceber que você tá se anulando, perceber que você tá se transformando em algo que você mesmo não reconhece. Mas você tá tão viciado naquilo que você não tem outra escolha além de seguir em frente e bater de frente com isso. É muito forte. Eu acho isso muito forte, eu acho isso muito bonito também. Toda a resolução é uma HQ muito mais corajosa, porque ela, como eu falei, ela se passa no futuro distante, então ela não tem muita preocupação em ficar seguindo cânone, né? Terror do nerd. Então eu gosto que ela toma essas liberdades para ela se encerrar, para ela ter um senso de conclusão. Falando no Mark Waid, essa história tem uma leve continuação em Batman Superman os Melhores do Mundo. Eu não tive acesso a essa continuação, não li, mas eu ouvi comentários de que aparentemente foi uma coisa bem justa com esse universo, o universo Reino do Amanhã. E de novo, eu acho que se você é fã de quadrinho, se você é fã de gibi, se você gosta de arte e quadrinhos, se você sabe sobre o contexto em que as histórias foram lançadas, você quer conhecer e você quer ter pra você, eu acho que é um quadrinho que vale a pena investir. E vale a pena também investir nessa edição Pocket. Broncas, eu convoquei esta reunião e vou falar o que eu penso. Mas Eu admirei a Liga a vida inteira. Vocês eram meus heróis, cada um de vocês. E você? Você era mais do que um herói. Eu idolatrava você, eu queria ser você. Toda vez que eu enfrentava vilões, eu pensava, o que o Superman faria? Agora eu sei. Eu acredito em jogo limpo, em confiar na palavra das pessoas e dar a elas o benefício da dúvida. Na minha cidade, eu já enfrentei minha cota de vilões. Mas nunca tive que agir como eles para vencer uma briga. Eu sempre achei um outro modo. Bom, eu quero dizer com isso que eu gosto de ser um herói. Um símbolo. E é por isso que eu vou sair da Liga da Justiça. Vocês não agem mais como heróis. Agora, eu vou fazer pra gente encerrar, eu queria fazer um comentário sobre a situação atual do mercado editorial brasileiro, que está pavorosa. Esse quadrinho está sendo vendido em banca agora. É uma edição relativamente pequena, ela é só um pouco maior do que um mangá. E ela é uma papel mole, então ela é muito gostosa de ler. É fácil de carregar para praticamente qualquer lugar. Que é a proposta desse Pocket. Eu acho isso uma iniciativa muito boa. E como eu falei, está rendendo muito lá para os Estados Unidos. Está sendo um sucesso. O meu problema é a questão do valor. Eu entendo que aqui no Brasil isso é diferente. Eu sei que existem cálculos em relação a isso. Mas essa edição custar R$ 49,90 não faz o menor sentido se é para ser algo mais acessível.
Isso me lembra quando anos atrás começaram a publicar aquelas edições de Sandman, e que a ideia era justamente ser uma coleção mais acessível, então o preço dela era, se não me engano, era R$35. E aí, depois disso, os preços foram para 70. Tipo, você perdeu a questão. E hoje em dia você não tem mais isso também, porque a Panini do Brasil não reimprime. Ou quando eles reimprimiram um box de R$5.000. Ok, não é R$5.000, mas era um preço absurdo, completamente absurdo. Agora, a segunda edição da coleção desse Pocket no Brasil vai ser com Watchmen. Aí você pensa, eles vão manter o preço fixo, igual como eles fazem nos Estados Unidos? Não. O preço no Brasil vai ser R$90. Para vocês terem noção, anos atrás eu adquiri a versão definitiva de Watchmen por 70. Em 2018. Olha o que está acontecendo com o nosso mercado editorial. Eu sinto que precisa haver uma revisão de onde estão jogados esses custos. O que está acontecendo, a gente está tendo uma falha, existe algum tipo de monopólio, existe algum tipo de coisa que pode ser feita, algum tipo de intervenção, porque não pode continuar assim. Se um gibi como o Reino da Manhã, que é para ser apresentado para as novas gerações, que é para as pessoas conhecerem, que é para as pessoas se interessarem por quadrinhos, está sendo vendido por R$ 49,90, e o Watchmen, que é provavelmente o quadrinho, a minissérie mais famosa da DC, e também um quadrinho muito seminal, e que também é muito fruto do tempo que ele foi escrito, e também é um marco muito importante para a história dos gibis americanos, e os gibis no geral, porque ele tá R$90. Isso não é acessível pra gente poder ter, não é, simplesmente ninguém tem R$90 para dar numa banca em um gibi só. É o mesmo motivo da venda de mangás estar sendo tão prejudicada, é o mesmo motivo da gente estar encontrando essas coisas, porque isso não pode ser assim. A gente não pode ter essas coisas, a gente não pode ficar enrolando isso, a gente não pode achar que as coisas estão normais e que a gente pode continuar mantendo essa base de preços. Isso não é bom para ninguém, por causa que se as pessoas não podem comprar, a gente não pode, essas coisas não podem se espalhar. Isso não tem o acesso democrático à cultura. E isso também é um reflexo dos livros, sabe? Tá tendo, por exemplo, aqui em Belém do Pará, eu estou gravando esse vídeo em agosto. Nós temos a Feira Pan-Amazônica do Livro, que é um evento muito grandioso que tem aqui, onde é para você comprar livros. E você não encontra promoções, você encontra coisas nos outlets, você encontra coisas mais promoção mesmo, para você pegar livros que estão lançando agora, ou atrás de coisas que estão lançando agora. Você não encontra essas promoções. E é muito triste, por causa que a gente fala tanto que a gente quer incentivar a leitura, mas como que a gente vai incentivar a leitura assim? Enfim, eu tô deixando essa reflexão aqui, porque isso tem me incomodado e me feito pensar já faz muito tempo, mas eu acho que é importante a gente trazer esse diálogo, porque algo precisa ser feito, algo precisa ser mudado. Meu nome é Lucas Mendes, esse foi o Pendrive na Estante dessa semana. Muito obrigado por estar aqui e estar me ouvindo, é sempre um prazer. Obrigado, desculpa pelo atraso de uma semana, aconteceram coisas, mas estamos aqui de novo. Prometo que irei compensar isso muito em breve. Mais uma vez, obrigado. E a gente se vê semana que vem.